Boa noite, Secap. Feliz de estar de volta a casa. Essa aqui também é uma casa que eu considero minha. Me considero no meio de amigos, pessoas por quem eu tenho um profundo afeto. Então, me sinto muito à vontade de estar com vocês essa noite. Vamos refletir hoje sobre o capítulo 27 dessa obra aqui, ó, pessoal. Palavras de Vida Eterna. É uma obra fantástica do Emmanuel, psicografia do nosso Chico. Capítulo 27 se chama Liberdade em Jesus. E por isso a nossa reflexão de hoje diz respeito à nossa liberdade de escolher. Muito importante que a gente pense sobre isso, tá? Porque o livre-arbítrio é um patrimônio do Espírito. Todo Espírito, quando sai das mãos de Deus, simples, ignorante, porque é assim que saímos das mãos de Deus, né? Ignorante no sentido de que desconhece. Sai para aprender, para vivenciar, para experienciar, para cair, levantar. Sai simples, com a beleza de quem sai das mãos de Deus, né? Para conquistar aquilo que lhe pertence. Entendendo a simplicidade como Michelangelo fala que é o suprassumo da beleza. Michelangelo, pintor magnífico, dizia que a parte suprema da beleza é a simplicidade. Então a gente sai belo das mãos de Deus para uma caminhada que há de ser bela, que reflete uma escolha nossa. Carregamos nesse processo das nossas conquistas a liberdade. Tá? No Livro dos Espíritos a gente aprende, Kardec pergunta, qual é a liberdade da qual ninguém pode se imiscuir no outro, ou seja, ninguém pode tirar, o Espírito responde, a liberdade de pensamento. Então o Espírito tem a liberdade de pensar, e a gente aprende com André Luiz que pensar é criar, o que significa que nós somos livres, nós somos artífices do nosso caminho. Então nós temos a liberdade de escolher. O Espírito nunca perde a sua liberdade de decisão. O que acontece muitas vezes, que pode acontecer na caminhada dele, é que ele começa a errar muito, fazer escolhas que são muito infelizes, ferindo-se sobremaneira. Porque aparentemente, né, a gente pode achar que um espírito encarnado não está ferindo os outros. Entenderam? Mas, na verdade, a gente aprende que ninguém fere o outro sem se ferir. Quando alguém fere o outro, ele está, em primeiro lugar, se ferindo muito. E vai carregar consigo a dor de ter machucado o outro. Pode até nem receber aquilo, o petardo da maledicência, ou da maldade, do ferimento do outro. Mas ele que acionou aquilo se fere. Se fere por quê? Porque nós somos criados por Deus, então a gente carrega em nós um DNA que é divinal. Então a gente carrega coisas boas, beleza, amorosidade, benevolência, tudo que é DNA divino, que está dormindo em nós, mas é nosso. Então, quando a gente desvia esse caminho, a gente está se desviando de um caminho que é nosso. E isso machuca o ser. Então, quando o ser começa a se ferir muito, machucando os outros, né? Então ele vai ter na liberdade dele cerceada por os espíritos que o amam. Não é por punição, não é porque Deus puniu. É para ele evitar de se ferir tanto assim, ferindo os outros. Ele vai tendo cada vez mais a liberdade dele cerceada. E por ele mesmo. Porque a culpa no espírito é algo dolorosíssimo. Nas reuniões mediúnicas, a gente chega a ver espíritos que não conseguem nem se comunicar. Assim, uma forma que a gente chama de ovoidização. Eles ficam tão cristalizados na dor deles que não conseguem mais nem se comunicar, entenderam? Então, nesse caso, a liberdade de ação do espírito vai sendo reduzida pela própria consciência culpada dele e por aqueles que o amam também. Como no caso dos espíritos que nos amam, seria como se fosse uma criança, né? Qual é a liberdade que a gente dá para uma criança que dá os primeiros passos? Uma liberdade bem vigiada e bem limitada, né? Nós vamos deixar a criança solta num salão, num pátio, que ela vai se ferir. É assim, mutatis mutandis, essa comparação, entenderam? Então, os espíritos que nos amam vão nos dando, se a gente começa a errar muito, liberdade de escolha. Mas o patrimônio da liberdade do espírito é dele. Ele recupera, retoma a jornada, o rumo. Ele vai, de novo, fazendo as escolhas dele, porque é da nossa natureza. Então, todos temos. Valorize o seu direito de construir a sua história. O que isso significa? Que a gente rompe, então, o casulo da vitimização, a primeira coisa. Tá? O outro não é responsável pelos meus fracassos, pelas coisas que eu não conquistei, pelas vezes que eu errei, não. Eu fiz escolhas equivocadas. E qual é o mal disso? Nenhum. Nós habitamos, pessoal, um planeta muito atrasado, que é a Terra. A Terra é muito atrasada, tá bom? É lindo aqui esse planeta nosso, que Deus nos concedeu como hospital e como escola, mas é atrasado. E quem mora num orbe atrasado? Gente atrasada, nós. Entenderam? Então, o que é normal quando a gente está atrasado? Normal é errar. O que não dá?
é pra gente ficar repetindo os mesmos erros. Entenderam? Ou ficar paralisado diante do erro. Eu errei e agora? Não, errou agora, levanta. Os espíritos, quando a gente reencarna, aqueles que chancelaram nossa vida, que ajudaram-nos a desenhar essa encarnação, tá? Você nunca está sozinho, que foram por nós pedir mais uma chance pra gente, e que estão sempre ao nosso lado, porque a gente nunca está só, pessoal. Eles sabem que a gente vai errar. Já sabiam antes da gente reencarnar que a gente ia errar, porque somos alunos muito incipientes na lição. Né? Como o Júlio falou na prece, nós somos ainda aprendizes do Evangelho de Nosso Senhor. Então, a chance do aluno que está na série inicial, essa foi a expressão dele, né? Nas lições do Evangelho, é errar. Errar. Tem problema errar? Não. Nenhum problema errar. O problema é quando a gente começa a repetir o mesmo erro, ou seja, não aprendeu a lição. É nesse momento que os nossos irmãos hindus chamam de karma. Quando a gente começa a adquirir um karma, não consegue sair do círculo dos erros. Entenderam? Quando que a gente rompe o círculo dos erros? Quando a gente aprende a lição. O que essa dor está me ensinando? O que isso está me trazendo? Não importa muito, assim, o porquê comigo. Eu já contei para vocês que eu tive na minha caminhada até o presente momento, no passado, uma doença muito grave, né? E eu aprendi, no processo, que eu não tinha que perguntar porquê comigo. Mas para quê? Para que tipo de ser humano eu poderia ser a partir daquilo? Então, para quê? Para que ele estava me acontecendo comigo? Não é mais o porquê. Porque todos somos endividados. Todos vivemos na Terra, atrasados, todo mundo tem problema. Entenderam? Então, assim, a nossa liberdade, nos permite olhar para a nossa história e sentirmos alegria pelas nossas conquistas, tá? Valorize as conquistas positivas da sua vida, as vezes que você acertou, tá bom? Respeite a sua caminhada também, tá? Isso nos ajuda, quando a gente olha para a nossa liberdade, também a nos soltarmos do olhar alheio, tá? Da expectativa dos outros sobre nós. Qual é a capacidade que outra pessoa tem de julgar a minha escolha? Nenhuma. Nenhuma. Só você sabe das suas dores, das suas lutas, da sua história de vida, tá bom? Então valorize também as suas conquistas, valorize-se, tá? Ame-se, ame-se. Lembra sempre do mandamento maior de Jesus, para você valorizar a sua liberdade, né? Jesus nos deixa um mandamento maior e diz que toda a lei, ou seja, toda, não é só a lei que existia até aquele momento. Qualquer arcabouço legal até a vinda de Jesus e depois de Jesus também tinha que estar contido nesse mandamento. E todos os profetas também. Ou seja, aqueles que falaram até aquele momento, João Batista, Elias, todos os profetas que tinha, Jeremias, e depois também. Entendendo o profeta, a gente aprendeu com Kardec, que não é só aquele que adivinha o futuro. O profeta é todo aquele que se arbitra a falar do Evangelho. Todo mundo tinha que caber no mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ah, então lembra aí do pronome oblíquo, o si, tá? Ame-se, respeite a sua jornada, a sua história, tá? E também não queira arbitrar, ser juiz da consciência alheia. Respeitar o livre-arbítrio do outro, a liberdade de ação do outro, tá? Isso é especialmente importante para aqueles que são pais de filhos adultos, tá bom? Porque quando nossos filhos são crianças ou adolescentes em formação, nós somos responsáveis pela formação deles. E não abra mão disso, tá bom? Há muitos anos, quando meus filhos eram pequenos, eu ainda escutava muitas pessoas falarem assim: ah, a escola educa lá, tem uma escola maravilhosa para educar. Não. A caminhada foi nos mostrando, o amadurecimento nas reflexões evangélicas também, que escola não educa, escola instrui. Tá bom? Traz o conhecimento. Quem deve educar? As pessoas que receberam no espaço aquelas almas, que chegam, mas não nos pertencem. Como diz Gibrail Khalil Gibran, um filósofo maravilhoso, vem por nós, mas não são nossos. Mas vem do espaço por nossos braços. Vem porque a espiritualidade confiou que nós seríamos capazes de ajudar no processo educativo daquelas crianças. Mesmo que sejam espíritos mais evoluídos que a gente. Às vezes acontece. Tá bom? De vir por nós aos mais evoluídos, não importa. Chegou no nosso braço, a gente tem ali uma responsabilidade educativa diante daquelas almas. E depois? Respeitar quando se tornam adultos, né? A liberdade de ação deles, as escolhas deles. Tá bom? Respeitar. Como pessoas que estão fazendo a sua caminhada, respeitar todos que estão à nossa volta, como pessoas que têm o direito de fazer escolhas, de errar e de acertar, como nós também temos. Então os espíritos não tiram de nós, mas a nossa responsabilidade diante da nossa liberdade como espíritos é muito grande. Quando a gente reconhece que a nossa história, olha que lindo, é fruto de nossas escolhas. Ah, então nunca mais também eu vou jogar nas costas dos outros a responsabilidade pela minha vida. Entenderam? O labor de trabalho que me compete, o trabalho que eu tenho que fazer. Eu seguro firme nas minhas mãos as rédeas da minha vida e faço minhas escolhas. E respondo pelos meus equívocos.
Responsabilizo-me por eles. E sou feliz também com as escolhas felizes que eu faço. Então, compreendemos que nós somos livres, que Deus nos cria assim, né? Para um caminho livre de escolhas e consequências, nos traz também a responsabilização diante daquilo que a gente escolhe. Tá bom? É por isso que a gente fala na Casa Espírita Secap muitas vezes. A sementeira é livre, a colheita é obrigatória. O que está dizendo é que nós somos livres para semear. Somos. Mas toda escolha, ou seja, toda insementação tem consequência. Tá bom? Se eu escolho ir ou não ir, se eu escolho ficar, da forma como eu decido, tem consequência. Então, isso nos traz a responsabilidade sobre os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas decisões na Terra. Somos livres para escolher e nos responsabilizamos diante das consequências dos nossos atos, tá bom? Também a gente se livra da culpa. A culpa é algo muito infeliz, que cristaliza o espírito. A gente observa muitas vezes na sala de desenvolvimento mediúnico, ou na sala de trabalho mediúnico, ou nas salas de desobsessão, espíritos cristalizados, pessoal, paralisados pela culpa. Ele não consegue ir nem vir. Ele desencarnou e fica ali com a monoideia, só pensando naquilo que o fez sofrer, que fez alguém sofrer. Uma escolha infeliz, foi cristalizado, muito ruim. Então nós, né, que estamos aqui nesse momento, encarnados ou desencarnados, não importa, precisamos nos libertar desse sentimento que é profundamente deletério, tá bom? Para nós, que é a culpa. Não se culpabilize, responsabilize-se pela sua história. Eu errei, eu refaço o erro, se for possível. Eu peço perdão hoje, eu peço desculpas hoje. Especialmente, eu perdoo hoje, tá bom? Porque amanhã eu não sei, para os encarnados, se eu estou na matéria. Então, faço esse trabalho hoje e sigo o meu caminho. Especialmente decidindo o que é o importante ao a gente observar a conduta errada. Aí, para nós que somos espíritas, né, aprendizes do Evangelho, como o Júlio falou, que a gente decide do fundo da nossa alma, isso aí eu não faço mais. Isso aí não dá mais para eu fazer. Por tudo que eu já aprendi, pelo tanto que minhas escolhas infelizes me doeram, por tudo que eu já sei, essa escolha eu não faço mais. Assim que a gente cresce, vai se renovando e faz a propalada, a reforma íntima, tá bom? Emmanuel fala que a gente pode esperar aqui na Terra qualquer tipo de cristalização, pessoal. Pode acontecer de paralisia, na verdade, a expressão que ele usa. Paralisia, pode. Pode acontecer aqui na Terra uma paralisia física, um adoecimento que causa paralisia física, pode. Pode acontecer uma paralisia material, pode. Aquele momento em que você acha que você não está conseguindo avançar, não está conseguindo resolver as coisas, não está dando certo materialmente. Pode acontecer uma paralisia afetiva? Pode. Um momento em que você vê em solitude, tem a impressão que está só, né? Que suas aspirações afetivas não estão sendo encaminhadas. Pode. Ele diz assim, qual a única paralisia que a gente não pode ter na Terra? É a paralisia da vontade, tá bom? Então, muito necessário, ao percebermos que nós somos os construtores do nosso destino, fazermos todos os dias a roda da nossa vida girar, tá bom? Eu faço, refaço, eu construo. Emmanuel nos fala isso, que o espírito, a potência que é o espírito, que pensa e constrói, ele atrai, repele, edifica, desconstrói, faz, refaz, apaga, traz para perto, afasta, como imã que ele é. É o seu pensamento. Tudo nasce no pensamento. O ser pensa, o ser sente. Primeiro ele sente. Então ele pensa, que é a construção idealística do sentimento. E aí ele passa a construir. André Luiz fala à sua volta, a realidade que ele está. Todas as realidades à volta dos espíritos são construídas por eles mesmos. Isso fica muito claro, pessoal, no mundo espiritual. Quando a gente olha cidades, por exemplo, como o nosso lar, que a gente olha no filme, nos livros, o que é aquilo? Aquilo é a construção da ideia de alguém. Espíritos que pensaram, desenharam e materializaram cidades, movimentando o fluido cósmico universal. Movimenta energia, não é mágica. É movimentação de energia da física espiritual. A gente faz isso no plano espiritual, a gente faz isso aqui na matéria. Pensando, idealizando. Então, você quer algo para a sua vida, você começa a planejar aquilo e caminhar na direção daquilo. André Luiz fala assim, pensou, começou a criar. E não é mágica, não. É porque a gente pensa e aí a gente começa a atrair as pessoas que estão vibrando na mesma faixa, começa a atrair recursos. André Luiz fala que tudo é muito filosófico, né? Mas vamos até onde a gente alcança. André Luiz diz assim, que tudo, em todos os universos da criação divina, vejam vocês, a gente conhece esse universo que a gente está, que é infinito e se expande, né? E ele fala em todos os universos, é muito. Vamos pensar só no nosso, já tá bom demais. Ele diz que em todos os universos da criação divina, há uma lei que rege a todos, sintonia e afinidade.
Ou seja, aproximamos-nos uns dos outros, conectamos-nos uns com os outros. O que isso quer dizer? Obrigada, Júlio. Escolha o que é melhor para você, tá bom? Decida, use o seu poder, o seu arbítrio, a sua capacidade de liberdade para você construir o que é melhor para você. Mas presta atenção, se o que você está escolhendo, trazendo para você, com a sua liberdade de ação, fere os outros, não é de Deus para você. Pensa, quando vem de Deus para a gente, vem bonito, tá? Vem bonito. Então escolha o melhor, pensando o impacto das nossas ações no pequeno jardim onde a providência divina nos insere, na nossa pequena gleba de trabalho, tá bom? Porque o acaso não preside nada. Onde você está é o melhor lugar, os Espíritos falam, para você evoluir, para você crescer, para você ser a melhor pessoa que você consegue ser. Então, use a sua liberdade de ação no pequenos blocos onde Deus te plantou para você construir cada vez mais cenários melhores. Para quem, gente? Para o outro? Não, é para a gente mesmo. Porque a gente colhe, a gente semeia e a gente colhe. A gente sementa e vem a floração daquilo que a gente sementou. Nós somos os próprios ceifeiros daquilo que a gente planta. Tá bom? É por isso que lá no Velho Testamento diz assim, que o homem colhe na 4ª geração. Por que o profeta falou isso? Quer dizer que o nosso bisneto vai colher? Não, quer dizer que a gente, daqui a pouco, já nasce de novo. E muitas vezes na nossa própria linhagem familiar, entenderam? E a gente vai colher aquilo que a gente plantou na terra. Escolha o que é melhor. Decida pelo melhor. Use o seu livre-arbítrio para fazer o bem na terra, o que é belo, o que é bom. E você vai cada vez mais conquistando lugares mais bonitos e melhorados de trabalho. Isso que quer dizer, pessoal, lá no Evangelho de Jesus, quando ele fala assim, ó. A gente leva muito tempo a entender o Evangelho de Jesus, né? A gente começa estudando, meditando e vamos avançando, encarnação em encarnação. A passagem do Evangelho que ele fala, aquele que muito tem, ainda mais se dará. Jesus falava de trabalho. Eu tenho visto muita gente aí na Terra usar a fala de Jesus desvirtuando a fala do Mestre. Dizendo que se a pessoa fizer isso ou aquilo, ela vai ter dinheiro. Vai ter isso, vai ter aquilo. Aquele que tem, ainda mais terá. E que se não fizer, não vai ter. Então, se não tem, é porque não seguiu Jesus. Tudo falácia. Tudo desvirtuando a fala do Mestre. Porque Jesus, presta atenção, pessoal, dizia que o reino dele é deste mundo. Então, ele está falando sempre de verdades espirituais. Ele está falando do Espírito. Quando ele fala que aquele que tem ainda mais se dará, ele está dizendo de trabalho, tá? Trabalho no bem, na seara do bem, do amor, da paz. Aquele que tem e que é um bom cuidador, é um jardineiro fiel do pequeno jardim, esse vai ter esferas de trabalho maiores. Porque se ele foi fiel no pouco trabalho, no pequenino, lá em casa, no trabalho de casa, no trabalho que ele é confiado, na sua casa espírita, no seu centro religioso, na sua família, onde for, se você é fiel nesse posto de trabalho aí, fica, então você é um bom trabalhador, vai sendo concedido tarefas maiores. Entenderam? Então decida. Use sua liberdade para decidir ser a melhor pessoa que você consegue, onde você está hoje. Cada vez, tarefas maiores nos serão confiadas, se formos dignos e fiéis nesse lugar. Por isso que Bezerra de Menezes, pessoal, diz assim, de maneira linda, 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 por meio da psicografia do Divaldo, fica no posto de trabalho que a providência divina te matriculou. Não deserta do posto. E se estiver muito difícil, é exatamente nesse lugar, nesse endereço, que nós, os que laboramos na terra em nome do Cristo, vamos te socorrer. Fica. Ficar traz para o Espírito a beleza de ter perseverado no exercício do dever. E ao perseverar no exercício do dever, a gente conquista para a gente também o lugar mais feliz da terra. Tá bom? A gente aqui é atrasado, né, pessoal? A primeira vez que eu li isso, eu pensei logo, vou conquistar o lugar mais feliz da terra, onde seria? Tem um lugarzinho na terra que eu gostaria de conhecer. Aí eu já fiquei logo pensando que era esse lugar. Bezerra diz assim, ao perseverar no bem, ao escolher o bem, ao usar o seu arbítrio que é livre para fazer o que é bom, você enfim conquista o direito de estar no lugar mais feliz da terra. Um lugarzinho chamado consciência tranquila. Esse lugarzinho aí, incrível, né? Esse lugarzinho aí chamado consciência tranquila, pessoal. O lugar mais feliz da terra para todos nós. Você pode estar onde você estiver. Se a consciência não estiver em paz, nós vamos fazer igual Caim. Lá no Velho Testamento, aquela figura mitológica, sabe? Lá na mitologia do Velho Testamento, Caim matou Abel, né? E ele saía desesperado com a mão na testa, achando que Deus estava perseguindo ele em qualquer lugar. Não era Deus, era a própria consciência culpada dele.
A consciência vai onde o espírito está, até que ele consiga reparar e retomar a jornada. Escolha o que é melhor. Persevere no bem, escolha o que é bom. É pelo outro, não por nós mesmos. Para nós seguirmos um caminho cada vez mais feliz, florido, um caminho cada vez mais digno daquilo que somos na essência. O que somos? Filhos de Deus. Tá bom? Podemos estar em quaisquer lugares, com quaisquer títulos da terra, tudo louvável, mas tudo passa disso. Daqui a pouco a encarnação acaba, porque os espíritos nos falam que a encarnação, mesmo que dure 100 anos, é um segundo na caminhada do espírito, e fica tudo aí. O que vai com a gente? Aquilo que a gente conquistou, na alma, no imo do nosso ser. Né? Aquilo que a traça não corrói, Jesus nos ensinou, ladrão não rouba. Conquiste para você valores imateriais, intangíveis, que vão ser seus. Deixa eu contar uma história para vocês. Todo mundo gosta muito do livro, a maioria das pessoas que eu conheço gosta. O Pequeno Príncipe, do Antoine Exupéry, né? Mas o Exupéry tem um livro magnífico, que eu, particularmente, considero mais bonito que o Pequeno Príncipe, mas é um pouco conhecido, chamado Terra de Homens. Nesse livro, o Antoine Exupéry conta histórias verdadeiras de coisas que ele viveu na Segunda Guerra, quando ele era piloto dos Correios. Ele era piloto aéreo e ele ficava viajando na guerra e ele viu histórias incríveis. E ele narra nesse livro. Tem uma história que é linda. Ele conta de dois homens que estavam num acampamento, num lugar, e sobreveio uma nevasca. Um nevoeiro de neve, né? E aí começou a cobrir o acampamento e eles estavam afastados do acampamento. Quando eles viram a ventania, a neve caindo, a temperatura caindo com muita velocidade, eles perceberam que eles tinham que voltar rápido para o acampamento, porque estavam correndo risco de morte, né? Poderiam morrer onde eles estavam. E aí, na hora que eles estão atravessando a nevasca ali, a ventania forte, neve no rosto, eles não estavam com roupas apropriadas, o pé começa a afundar na neve, eles começam a acelerar o passo para tentar voltar para o acampamento. Nesse momento, pessoal, história verdadeira, se deparam com uma criança no meio da neve perdida. Eles não sabiam como uma criança cheia de paralisia certamente já tinha se perdido no meio da neve, igual a eles tinham se perdido. Estavam perdidos, né? Descobriram a neve e a criança não teve a capacidade de conseguir voltar para o acampamento e ficou lá, em pânico, né? Pequenininha, bebê, perdida. Alguma coisa tinha acontecido para aquela criança estar ali. Ou a mãe a perdeu e a mãe voltou, não sabia. E aí, na hora que eles olharam, dois colegas, né? O primeiro olhou para a criança e falou, não tem condições, nenhuma condição, situação caótica, eu preciso voltar ao acampamento, eu vou pegar outra pessoa, aí vai ficar mais difícil minha caminhada, vai ficar mais pesado, né? Para andar na neve, o pé afunda, né? E ele tentando correr para sobreviver, não tem como, sinto muito. E foi embora. O outro olhou para a criança e falou, não tem como ir embora e deixar a criança aqui, não me permito fazer isso. É uma escolha, né? Lembra? Toda escolha tem consequência, né? Uma escolha. Talvez ele pegasse a criança e não conseguisse, realmente ficasse mais pesado, né? Pensa, pondera, você é livre para traçar o seu destino, tá? Ele pegou a criança e abraçou. E começou a caminhar. Aí ele começou a caminhar mais devagar, porque afinal de contas agora estava mais pesado, né? O outro sumiu, foi embora, no meio do nevoeiro. E ele continuou mais ou menos como eles estavam no caminho onde eu achava que era o acampamento. Demorou um tanto mais para chegar, mas chegou com vida, ele e a criança no acampamento. Quando ele chegou lá, ele descobriu que o colega não tinha chegado. E eles foram socorridos, alimentados, aquecidos, ele e a criança, né? No dia seguinte, eles descobriram que o amigo que seguia com ele não tinha chegado com vida no acampamento, tinha tombado na geleira. E um paramédico que estava no acampamento falou, você sobreviveu porque você segurou uma criança. E o calor da criança aqueceu seu peito, seu pulmão, seu coração, até você conseguir chegar ao acampamento. Decidir por ajudar, escolher ajudar, salvou a vida dele. Pense bem nisso. Eu também tenho pensado, pessoal. Decidir por ajudar, ajuda-nos, tá bom? Há um adágio popular que diz que fica sempre um pouquinho de perfume nas mãos de quem oferece rosa, mas é assim mesmo. Às vezes a gente acha que está fazendo pelo outro, não fazendo por nós. Para recuperarmos a nossa caminhada, que é bela, que é positiva, porque Deus nos cria para isso, tá bom? E nós somos seres aqui na Terra profundamente devedores. Tá? Então, quando a gente faz algo por alguém, a gente está, na verdade, devolvendo a vida ao universo, a Deus, que é nosso Pai, que nos criou um dia, a infinitésima parte de tudo que a gente deve, não temos como pagar o que a gente deve. Nós somos criaturas devedoras. E a gente fala isso, e de onde está isso? Para e pensa. Qual é o controle que você tem sobre o seu coração nesse momento, batendo aí? Na sua respiração. A gente já nasce devendo.
Quantas vezes você respirou um ar puro que te vivificou nessa vida, nesse dia, nesse momento? Infinitas vezes a gente não pensa nisso. E devemos muito à vida. Um pouquinho que a gente faz para a vida é um pouquinho que a gente está devolvendo de tudo que tem chegado para nós. E não é por merecimento, não, porque nós habitamos um orbe atrasado. É sempre por misericórdia, tá bom? É por amor de Deus por nós. Por isso que Emmanuel falava que, fotografia do Chico, que ele era de profunda gratidão pensarmos que é a misericórdia de Deus que nos sustenta em vida. Porque se fosse somente a justiça, nós não suportaríamos. Por isso, no nosso direito de escolher, de ir e vir, na nossa decisão, escolhamos pelo bem. A gente nunca vai errar se a gente decidir pelo bem. Tá bom? Se tiver com muita dúvida, se não souber o que fazer, rememora Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. Tá bom? Paulo ia ali querendo matar Ananias, né? Lá em Damasco. Por que ele queria fazer isso? Porque estava muito ferido, muito doído na alma dele. Tá bom? Pensa assim também, quando tiver alguém próximo a você, muito agressivo, te ferindo gratuitamente, a pessoa está muito ferida. Se ela não estivesse tão ferida assim, ela não feriria. Tá bom? Lá ia Paulo dessa forma. E a luz o busca na estrada de Damasco. Né? Como diz Bezerra de Menezes, Tu és, Senhor, a luz dos nossos destinos. Tu és, Jesus, o sol de nossas almas, diz Bezerra, que nos mantém de pé na vida. O sol que nos sustenta, Senhor, és Tu. Basta, Senhor, uma faísca do Teu amor, numa telha quebrada da nossa casa psíquica, para que a Sua luz nos inunda, nos renove, nos cure, nos coloque de pé. Tu és, Jesus, a luz de nossas almas. A luz busca Saulo na estrada de Damasco. É a mesma luz que tem nos buscado desde sempre. Tá bom? É o mesmo Jesus Nazareno que espera também a nossa amizade, SECAP, desde sempre. Quem diz isso é Ele, não sou eu não. Não sou eu que estou inventando, não. No final, né, já no finalzinho ali dos 3 anos de messianato dele, uma das últimas ceias com os discípulos, na última, antes do Gólgota, ele diz, já a gente volta à sala de Tarso, diz para os discípulos, já não vos chamo amigo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele não é o nosso Senhor, então ele deveria chamar a gente de servo, né? Mas ele fala, já não vos chamo servos. Que o servo nem sabe do que faz o seu Senhor. Só a gente pensar numa autoridade terrena aí, dessas passadiças. A gente nem sabe o que a pessoa faz, não consegue chegar perto. E ele fala, o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu não. De tudo que o Pai me ensinou, eu compartilhei convosco. Eu vos tenho chamado amigos. É preciso que isso nos emocione, pessoal, para a gente perceber que a luz, que é Jesus, nos busca, espera nossa amizade há muito tempo. Na verdade, desde sempre, né? Pois que consta lá no Eclesiastes, desde antes que estivesses aí, eu sou. Jesus é o sublime governador da terra, desde quando a terra era uma esfera incandescente no espaço, tá? É o nosso governador. Essa alma que é apenas ser nossa amiga. Honremos essa luz que nos busca também. E a luz busca Saulo de Tarso. E ao se deparar com a luz, Saulo então percebe que ele tinha que fazer escolhas a partir daquele momento. Fica sem saber o que fazer. E a fala de Tarso Secap também é de ser a nossa fala. Se tiver em dúvida sobre o que escolher, qual caminho seguir, faça como Paulo de Tarso fez. Ainda Saulo. Ele volta para Jesus, volte para Jesus na casa psíquica do seu coração, porque ele pede que a gente fale com ele aqui dentro, da nossa alma, né? Saulo volta para ele e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Assim, tá? Se tiver em dúvida, se não souber o que fazer, pergunta para Jesus. Mestre amado dos nossos corações. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu diga, Senhor? Diante dessa situação, que para mim é uma incógnita, que eu não esperava, diante desse cenário de dor, de luta talvez, acima de tudo, Mestre, quem tu queres que eu seja? E a resposta do Senhor vai nos ajudar a seguirmos sempre a bússola que é dele, que é a boa nova dele, que se consubstancia na lei de amor.
A decisão pelo amor sempre vai nos levar. Está em dúvida, muita dúvida, pensa, o que faria Jesus? A decisão pelo amor sempre vai nos levar a caminhos cada vez mais acertados. E assim a gente vai, pessoal, minimizando as escolhas infelizes, as escolhas equivocadas. Vamos abrindo para nós caminhos de cada vez mais luz, escolhas cada vez mais acertadas, tá bom? É assim que a gente sai do ciclo do karma. Aquelas situações em que a gente fica o tempo todo preso em encarnações compulsórias, sabe? Porque não consegue sair das situações. Quando a gente decide pelo amor, a gente começa a se soltar dessas situações e abrir uma seara nova pra gente, de novos momentos, novas experiências, novos caminhos. Se tiver em dúvida, o que faria Jesus nesse lugar? Tá bom? Vou contar pra vocês uma história, nos nossos 6 minutos? Não, tem 10 minutos. Nossos 10 minutos finais, que nos contou a nossa amiga Maíse Braga, lá da Comunidade Espírita. É uma história muito bonita que diz respeito a uma escolha que uma alma fez. Ela contou que uma vez ela conversou com o Chico. Ela conversou com o Chico muitas vezes, quando o Franciscano Xavier estava encarnado. E uma vez ela perguntou para ele, uma alma, que quando ele estava por perto, ele ficava muito feliz por ser muito iluminado. Ela falou isso despretensiosamente, imaginando que, ela me contou essa história, que ele falaria dos espíritos que a gente está acostumado, né? Emmanuel, o próprio mentor dele, ou Sheila, ou Meimei, ou Bezerra. Mas ele contou para ela uma história, falou assim para ela que tinha um espírito que, quando ia lá na Casa da Prece, lá em Uberaba, foi o último centro do Chico até, onde ele ficou trabalhando até, quando ficou idosinho, desencarnou, que quando ia ele ficava muito feliz e grato e emocionado de ver o impacto de uma escolha na nossa caminhada como espíritos. Pausa na história. Não se esqueça disso, tá? Que as suas escolhas são escolhas espirituais. Por que você está falando isso, Patrícia? Porque você é um espírito. Não esquece disso nunca mais. Tá bom? Todas as nossas escolhas, mesmo quando estamos encarnados, quando estamos investidos aqui na matéria, pessoal, são escolhas espirituais. Tá? Por quê? Porque impacta na nossa vida como espírito. Basta uma escolha errada, basta um escorregão, basta a gente fazer uma decisão impensada para a gente, às vezes, ter que redesenhar o projeto encarnatório, viver situações na matéria que não estavam previstas para nós, ou às vezes voltar para casa, porque morrer, voltar para casa, olhar e falar, o que foi que eu fiz? Agora eu gostaria de voltar para corrigir isso. Entenderam? O que isso significa? Não tem nada material, ou seja, não tem nada banal, Secap? Nada é banal, tá? Nenhuma fala é banal, nenhuma escolha é banal, nenhum pensamento é banal. É tudo espiritual. E tudo impacta no seu caminho, presta atenção. Esteja acordado, esteja desperto. André Luiz fala, já a gente volta na história da Maíse, lá em Missionário da Luz, que ele ficou impactado quando ele chegou no plano espiritual numa colônia, que era um pequeno centro de trabalho no plano espiritual, no umbral, que era vinculado ao nosso lar, e lá tinha um monte de espírito dormindo. Aí ele ficou chocado, que tinha um espírito superior chamado Amália, que tinha que fazer uma prece para acordar aquele povo. Todo mundo dormindo. E aí o mentor falou para ele, Astênio, passaram a vida inteira dormindo. Dormindo é dormir no sono físico, gente? Não, é desconectado, tá? Esquecido de que é espírito. Dormindo, adormecido, dormente. Ou seja, não deu sentido, não deu valor para as escolhas, para a liberdade de ação, para o que ia semear. Depois, no plano espiritual, continuou dormindo. Presta atenção, esteja desperto, tá? Você é um espírito. Você pode estar onde você quiser, mas você é um espírito. Olhe para tudo com os olhos do espírito. Isso nos permite também relativizar tudo, tá? As dores, as dificuldades, você é um espírito. Chico contou para Maíse que esse espírito, quando chegava na casa da prece, o emocionava sobremaneira, porque ele tinha feito uma escolha muito bela. Ele houvera sido, há 2000 anos, um oficial do exército romano. Ele tinha patente no exército, né? E na época da perseguição dos cristãos. E aí ele foi designado a perseguir os cristãos com a tropa dele, tinha uma tropa, né? Como se fosse assim um capitão, né? E aí, ao ter contato com os cristãos, ele foi se encantando com o ensinamento crístico, que é o Evangelho de Nosso Senhor, que é de cristãos, pessoal, e de não cristãos, tá bom? O Evangelho é de todo mundo. O Evangelho é de cristãos, daqueles que reconhecem Jesus, mas ele está presente nas verdades que permeiam todas as outras religiões, porque a lei de Jesus é a lei do amor, tá? E o soldado ficou encantado com o cristianismo e acabou se convertendo no coração dele, porque o cristianismo
Assim como o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é questão de fundo, não é de forma, tá bom? Não é fora que a gente diz que é espírita, é dentro do nosso coração, para que os nossos atos reflitam isso, né? Ele se tornou cristão. E assim ele foi arrefecendo, né? A perseguição, até que um dia, com as disputas terrenas, um outro soldado descobriu isso e o denunciou para o superior hierárquico, porque ele tinha descoberto onde alguns cristãos oravam e ele não havia capturado esses cristãos nem entregue para a autoridade romana. Então ele foi chamado pelo superior hierárquico dele para prestar contas disso. E aí, diante do superior hierárquico dele, o superior dele perguntou a ele: disseram-no que você já sabe onde estão os cristãos e que você não os entregou porque você se tornou cristão. E ele ficou calado, em silêncio. Não negou a fé dele. Como os cristãos da primeira hora não negavam. Né? Ficou em silêncio. Agora é preciso dizer, Emmanuel, que a gente declare Jesus como nosso pastor, como nosso guia, mas não verbalmente, com atos, tá? Está na hora da gente viver o Evangelho. Temos recebido muito. É hora da gente declarar Jesus como nosso modelo em atos, tá, pessoal? Não precisa muito de palavra, mas não. Atos. Que a gente consiga agora viver o nosso Evangelho, para a gente declarar que Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Naquele momento, eles precisavam de palavras. E ele ficou então sério, diante do superior dele, não negou. E quando o superior descobriu que ele era cristão mesmo, falou para ele: fale onde os cristãos estão orando. Fale onde o seu mestre é cultuado. Fale, ou você vai morrer aqui mesmo. Era a pena capital, né? E ele ficou em silêncio olhando para o superior hierárquico dele. Ele teve naquele momento o direito de escolher, né? Se ele falaria onde os cristãos estavam orando, ou se ele escolheria morrer. É uma escolha. Toda escolha tem consequência, lembra disso? Nesse momento a gente não está sendo chamado para esse tipo de escolha não, né? Emmanuel falou para o Chico que não tem mais circo de Roma. Mas agora o circo dentro da gente. É hora da gente conseguir domar as feras que ainda estão em nosso coração, para a gente deixar vir à tona um homem bom, um homem novo, como diz Paulo de Tarso, né? O superior hierárquico do soldado virou para ele, soldado de patente, e falou: fale agora, onde o seu mestre é cultuado. E ele olhou para o superior dele e falou: meu mestre é cultuado aqui, ó, no meu coração. E aí, nesse momento ele morreu dessa forma, com uma espada atravessada no coração dele. Foi uma escolha. Ele escolheu entregar a vida, entregar os 40, 50 ou 60 irmãos que oravam nas catacumbas, né? Foi uma escolha. Toda escolha tem consequência. E o Chico contou para Maísa que por causa dessa escolha, todas as vezes que ele entrava na casa da prece, a luz que jorrava do coração dele, foi porque ele tinha falado que Jesus era o mestre dele e era cultuado no coração? Não. Pela escolha dele de morrer, mas não entregar aos outros. Uma escolha de amor, né? O coração dele era um fanal de luz que iluminava a casa da prece inteira, que chegava fora da casa da prece, de tanta luz que aquele Espírito trazia, com a humildade dos bons, dos que decidiram ser bons. Nós não somos assim ainda, mas a gente vai caminhar nessa direção, tá bom? De um dia, o amor ser o fanal de nossas vidas, ser o lume de nossas escolhas. De um dia, a gente não precisar mais refletir, a gente decidir sempre que Jesus é o nosso modelo e estará refletido em nós, em nossos atos, em nossas palavras, em nossas escolhas. Quero encerrar, pessoal, as nossas reflexões de hoje, retomando de novo Saulo de Tarso. Saulo, esse mesmo que viu a luz, foi buscado na estrada de Damasco, que ao reconhecer Jesus, perguntou ele: Senhor, o que queres que eu faça? Recomeça então a sua caminhada como obreiro do Senhor, decidindo, escolhendo, usando a sua escolha para refazer. Ele veja que ele não fica cristalizado pelos erros passados. Ele não fica paralisado pela culpa. Decide, escolhe renovar a jornada dele naquela própria encarnação. E começa com muita luta, com muita dificuldade, falando para si mesmo assim, porque ele errava muito, e dizia: nos inspira, tá? Porque é, Senhor, que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero mais fazer, Senhor, eu ainda faço. É esse Saulo que, ao se tocar assim, buscando conhecer-se, tá? Busca conhecer-se. Se você não se conhece, a gente se torna uma nau, uma troca. Se torna um barco solto no mar. Conheça-se, para você reconhecer o que tem de bom em você, para você reconhecer o que ainda é sombra em você e jogar luz. Conheça-se, reconheça-se e escolha acertar. Decida acertar. Esse mesmo Saulo que se reconhecia assim tão falho, faz uma caminhada tão linda, gente, tão iluminada, que no final da vida dele, quando ele é decapitado, no final, é entregue, né, à autoridade romana,
para ser decapitado. Ele estava tão tranquilo, após dizer que já não era mais ele quem vivia. Era o Cristo que vivia nele. De tantas escolhas positivas que eu houvera conseguido fazer. Que ele olha para o soldado, que treme quando vai decapitá-lo, diante do tamanho daquela alma. Olha para o soldado com calma, com tranquilidade. A tranquilidade dos bons. Aquele lugarzinho lá, pessoal, que o Bezerra falou, que é o lugar mais feliz da terra. Quer que você esteja tranquilo, não esquece disso. Tá bom? Saulo de Tarso olha para o soldado e fala para ele: agora, soldado, cumpre aí o seu trabalho, porque eu já cumpri o meu. Guardei a fé, combati o bom combate. Esse é o melhor lugar, tá? Quando o Espírito olha para si mesmo e fala: eu guardei a fé no meu coração, apesar de todas as dificuldades. Apesar das lutas que só eu sei. Apesar dos desafios que eu enfrentei para ser quem eu fui, para estar onde eu estive, para levar adiante a minha história de vida, eu guardei a fé e combati o bom combate. Esse é o melhor lugar. Que Jesus, pessoal, que é nosso maior amigo, que é o nosso grande amigo, desde sempre nos ama, nos aguarda melhores e melhorados, nos sustente de pé, para a gente conseguir cada dia fazer a escolha do dia, vivendo um dia de cada vez, fazendo as melhores escolhas, as mais bonitas, aquelas que vão fazer a gente um dia olhar para trás e falar: eu vivi tudo isso, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje, também amanhã e sempre. Obrigada, pessoal.